Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso encontro, nessa nossa plataforma virtual. É um privilégio poder acolher a cada uma e cada um de vocês, especialmente porque hoje nós queremos mais uma vez nos colocar debaixo da palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem a nos dizer, escutar a sua voz e receber orientação para a nossa vida. Quero acolher vocês com uma narrativa do Evangelho que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e você deve conhecer essa história. É uma história que me impacta profundamente. Eu sempre sou muito tocado ao ler essa história, essa narrativa. Nos primeiros versículos do capítulo 8 de João, a gente lê aquela história da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E foi trazida até Jesus, que se encontrava nas imediações do templo, e foi acusada. Senhor, mestre, apanhamos essa mulher em flagrante adultério. Tu, pois, que tens a dizer? Tente se colocar no lugar dessa mulher. Ser ali exposto, ser acusado dessa maneira, e isso significava e implicava em pena de morte. O desespero, a aflição dessa pessoa, dessa mulher. E aí Jesus lida com essa situação com uma pergunta aos acusadores daquela mulher. Quem de vocês estiver sem pecado, que atire então a primeira pedra. Me parece que todos ficaram tocados em sua consciência e perceberam que, a mulher talvez tenha culpa no cartório, mas ela não é a única. E vão fazer fila aqui, né? Vamos ver quem é o primeiro que pode atirar pedras e que está sem pecado. Eu tento me colocar no lugar dessa mulher e imaginar o que é assim ser exposto. Toda a minha intimidade é revelada ali, colocada de forma pública. Mas que interessante. Diante de Jesus, quando ela teve oportunidade, a mulher não foi embora. Todos os que estavam ali, que acusaram a mulher, acabaram indo embora e fica só Jesus e a mulher. Agora ela está exposta diante de Jesus, aquele que talvez poderia condená-la, porque ele não tinha pecado. E aqui a gente encontra e percebe a grande misericórdia e compaixão de Jesus por essa mulher. E eu fico admirado a grande liberdade que essa mulher encontrou para poder permanecer na presença de Jesus. Ela não foi embora, ela fica, ela admite. E a boa notícia, ela foi a única que experimentou, na realidade, o perdão, vida nova que Jesus lhe concedeu. A alegria com que ela sai daquele encontro, porque Jesus lhe devolve a vida. Qual é o seu lugar diante de Jesus? Essa é a pergunta que vai nortear também o nosso culto, a nossa devocional do dia de hoje. Como eu me coloco, como eu me posiciono diante da presença de Jesus? Como é o meu encontro com Jesus? E o meu desejo é que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar a cada uma e a cada um de nós ricamente, e que a sua palavra possa nos alcançar, possa nos tocar, e que a sua palavra possa também encontrar na vida, na sua e na minha, um lugar bom, uma terra boa, um lugar onde essa palavra pode de fato criar raízes e pode virar uma planta que frutifica para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a nos colocarmos na presença de nosso Deus, e nós queremos juntos nos colocar na sua presença na forma da oração. Então, assim como você está aí na sua casa, no lugar onde você se encontra, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar-te graças por esse dia e dar-te graças também pela dádiva da tua palavra. É através da tua palavra que tu também vens ao nosso encontro, ao meu encontro.
É através da Tua palavra que Tu queres também nos orientar e nos fortalecer a fé. Senhor, não é fácil e não é simples permanecermos na Tua presença, mas queremos com ousadia e com coragem estar diante de Ti, na certeza de que encontraremos um Deus, um Senhor misericordioso. E por isso, Senhor, porque Tu és Deus misericordioso, que nós também nos achegamos a Ti. Confessamos e admitimos, Senhor, que temos culpa e pecado contra Ti e contra nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa e renova, Senhor, a nossa vida. E permite que a Tua palavra possa também falar com cada um de nós e que possamos receber de Ti aquilo que Tu tens como propósito para a nossa vida. E na certeza da Tua presença entre nós, conforme a Tua promessa, é que nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido você a juntos entoarmos uma música em louvor, em honra, em adoração ao nosso Senhor, esse Senhor cheio de graça e de misericórdia que nos permite permanecermos na Sua presença. Cante e acompanhe conosco a música que você vai ver aí no seu vídeo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu
Então, meu bom dia a vocês, que a palavra de Deus nessa manhã possa nos conduzir à graça do Senhor Jesus, possa nos manter e nos conduzir também ao amor de Deus, o nosso Pai, e nos conduzir também à comunhão do Espírito Santo. O texto indicado para a prédica do próximo domingo, dia 10 de outubro, que é o 20º domingo após Pentecostes, é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 até 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 até 16. Eu quero trazer, porém, a nossa meditação nessa manhã também o versículo 11. Então, Hebreus, capítulo 4, versículos 11 até 16. A carta aos Hebreus, ela inicia como um todo, ressaltando a supremacia de Cristo, como palavra última e definitiva de Deus. Como diz lá no capítulo 1, versículo 3, como expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus como expressão exata do ser de Deus. E uma vez afirmada, então, essa supremacia de Cristo, em todo o capítulo 1, o autor passa, então, a tratar do que se deixa deflagrar como uma preocupação do autor, preocupação essa que o ocupa, então, em grande medida no restante de toda a carta aos Hebreus, e preocupação que reflete também no texto de hoje. O autor de Hebreus, ele está advertindo aos seus leitores quanto a um perigo, ao perigo do desvio das verdades que tinham sido por eles ouvidas. Como nós lemos no capítulo 2, no primeiro versículo, as verdades ouvidas. Ele adverte quanto às negligências diante da realidade de tão grande salvação providenciada por Deus em Jesus Cristo. E na argumentação, então, trazida pela carta aos Hebreus, a vida cristã vai sendo comparada a uma trajetória do povo de Israel pelo deserto durante os 40 anos. Trajetória essa que tem a marca da esclerose de coração. Veja comigo, nós lemos sobre essa esclerose no capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia então, Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Se ainda não abrisse a Bíblia, abra lá e acompanhe comigo. Hebreus 3, capítulo 8, o autor vai dizer o seguinte: não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele fala de dureza de coração. Também no versículo 15 do capítulo 3, veja um pouco mais abaixo. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele fala também de uma esclerose pelo engano do pecado. Esclerose pelo engano do pecado. No capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se bem lembrarmos, a esclerose de coração foi o motivo pelo qual, segundo Jesus, Moisés havia instruído que se desse carta de divórcio, como nós ouvimos a partir do texto da prédica indicada para o domingo passado, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 5. O autor de Hebreus, ao falar da trajetória do povo pelo deserto e da sua esclerose de coração, bem que poderia ter falado também do desejo pela comida dos egípcios e da choradeira do próprio povo de Israel e de sua saudade dos peixes, que comiam de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, a ponto de dizerem que sua alma estava secando. Que sua alma estava secando. Como nós lemos em Números 11, versículos de 4 até 6. E sobre esse assunto, nós ouvimos a partir do texto da prédica do domingo retrasado. Parece que essa esclerose
também sofrem os discípulos de Jesus. Ainda que lá esta palavra, que vem a ser traduzida aqui como esclerose, não apareça. Essa esclerose, porém, se deixa diagnosticar nos discípulos de Jesus na discussão sobre quem seria o maior. Enquanto Jesus os ensinava que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens que o matariam e que 3 dias depois da morte ele ressuscitaria. E que quem quisesse ser o primeiro seria então o último e servo de todos. Sobre isso, nós ouvimos há 3 semanas atrás, a partir do texto indicado para a prédica, de Marcos 9, versículos 30 e seguintes. Digamos que aqui a sequência de textos indicados à pregação em nossos domingos, mesmo sem talvez que tivéssemos pensado muito a respeito disso, elas poderiam bem formar uma série de pregações temáticas a respeito da esclerose de coração, da dureza de coração. A insistência no pecado, a desobediência, reflete essa esclerose de coração, reflete a incredulidade. A palavra, ainda que ouvida, não foi acompanhada da fé, como nós podemos ler no capítulo 4, versículo 2 da carta aos Hebreus, a qual agora quero retornar. A incredulidade faz com que o próprio povo peregrino, uma vez resgatado do Egito, tendo experimentado lá concretamente a salvação de Deus, não entre, porém, no descanso, que aparece logicamente aqui neste texto como uma metáfora para a salvação que Deus dá. Claro, a salvação que Deus daria ao povo depois de sua peregrinação no deserto, a salvação que Deus dá àqueles que foram libertos por Ele e que aguardam a salvação dos céus. E a advertência aos leitores de Hebreus é que não aconteça o mesmo com eles, ou seja, que tendo uma vez experimentado a salvação de Deus em Cristo, não venham então a ficar no meio do caminho, assim como muitos daqueles no deserto ficaram pelo caminho. E agora sim, passo a ler Hebreus 4, versículos 11 até 16, e convido para que vocês me acompanhem. Hebreus 4, versículos 11 até 16. E a partir deste texto agora também quero ressaltar alguns aspectos para a nossa meditação. Hebreus 4, versículos 11 até 16. Lá diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quero ressaltar aqui que esse texto nos traz, assim como aquilo que vem sendo argumentado pelo autor da carta aos Hebreus até aqui, que a queda é uma possibilidade. Assim como para os israelitas que peregrinaram pelo deserto por 40 anos, peregrinação essa que o próprio autor de Hebreus compara
com a trajetória dos cristãos que agora estão recebendo o texto da sua carta, assim também a esses a possibilidade da queda, a possibilidade da apostasia está colocada. A fé na palavra dada e que faz agir em confiança essa palavra, que faz dar passos concretos na direção indicada pela palavra, mesmo que contra muitas evidências, ou mesmo que contra conveniências. Lembro que na semana passada falamos sobre o divórcio e que a reação dos discípulos à palavra de Jesus a respeito do divórcio diz que então convém que não exista casamento. E nos foi dito, claro, casamento não é uma conveniência. Mesmo que contra evidências e conveniências, importa seguir a palavra que faz dar passos concretos. O resgate providenciado por Deus na cruz não é agora, vamos dizer assim, em nossa época, como um passaporte sanitário que garante imunidade. Ainda que nunca mais se use máscaras, ou ainda que nunca mais venhamos a lavar as mãos. O autor de Hebreus chama a atenção dos seus interlocutores. E como lemos, a caminhada para a chegada em um alvo tem a ver, sim, com esforço e com diligência. O esforço aqui é recomendado por meio da mesma palavra usada por Paulo quando fala ao jovem Timóteo, como em algumas versões se traduz, a procurar apresentar-se como obreiro aprovado. Lá em 2 Timóteo 2,15 podemos ler isso. Claro que procurar fazer algo ainda não significa esforçar-se diligentemente por fazer algo, como deveria ser traduzida essa palavra que lá se encontra. Procurar diligentemente por algo, esforçar-se por algo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27, também o apóstolo Paulo, conhecido e tão amado por causa de sua teologia da justificação por graça e fé, fala palavras que talvez para nós soem como um tanto rígidas e por demais legalistas talvez. A palavra de Deus, que é caracterizada aqui como viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, é a espada que mata, é símbolo de juízo. Convido para que abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios 9, 26 e 27. O apóstolo Paulo vai dizer lá o seguinte, 1 Coríntios 9, 26 e 27 nos diz o seguinte: assim corro também eu, e não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra pode nos soar como algo muito duro, mas a palavra de Deus, nesse mesmo texto de Hebreus, ela nos diz que a palavra que vem de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, é espada que mata, e espada como símbolo de juízo. A palavra de Deus, uma vez proclamada, é eficaz. E a palavra de Deus corta, de fato. A palavra de Deus é como algo que faz uma cirurgia, não somente separando juntas e medulas. É com sua palavra que o cardiologista divino faz a cirurgia. Juntas e medulas não ficam ilesas. E lágrimas podem escorrer da face quando uma cirurgia assim acontece. Anestesia geral não é coisa da época da carta aos Hebreus. A palavra é precisa. Ela divide alma e espírito. E ela consegue, como equipamento cirúrgico de alta precisão, discernir inclusive pensamentos e propósitos do coração.
E nesse sentido, não precisamos temer também que algo seja confundido por Deus com o que não é. Que reais boas ou más intenções por detrás de atos sejam de alguma forma confundidos. Diante dessa palavra, não existe, conforme o versículo 13 nos diz, não existe na criação algo que permaneça oculto. Diante da palavra de Deus, tudo está descoberto, exposto aos olhos dele, diante de quem é a nós dada a palavra. Um segundo ponto que quero destacar é que Jesus, o Filho de Deus, o grande sacerdote, ele também é a nossa confissão. Existe algo muito importante, fundamental aqui neste texto. O Cristo é Jesus de Nazaré, de quem testemunham os evangelhos. E nessa confissão se firma, inclusive, o fato de que este sumo sacerdote é alguém que se compadece das nossas fraquezas. Porque ele é Jesus de Nazaré. Ele é alguém que conhece tentações e fraquezas de perto. Ele as conheceu na própria pele e não somente de ouvir falar. O versículo 15, como já lemos, diz que foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Temos, portanto, um sumo sacerdote que é empático conosco. Na carta aos Hebreus encontramos diversos elementos e rituais do contexto do Antigo Testamento, do culto do povo da Antiga Aliança sendo reinterpretados à luz da Nova Aliança por meio de Jesus como palavra final e definitiva para a salvação dos seres humanos. E entre esses pensamentos que são reinterpretados na carta aos Hebreus, encontramos também, visto agora, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, o elemento sacerdotal do culto. E de acordo com o Antigo Testamento, Arão, irmão de Moisés, seria seu porta-voz e assim, consequentemente, seria o intermediário da mensagem da libertação do povo de Deus. Uma vez concretizada a salvação dos israelitas, tendo sido libertos da escravidão do Egito, a aliança com Deus é confirmada. Nós podemos ler isso lá em Êxodo 24, 6 e seguintes. O local da adoração a Deus durante a peregrinação pelo deserto, o tabernáculo, seria então construído e muitas instruções são dadas por Deus em relação ao culto e não por último, instruções então referentes ao próprio sacerdócio. E em Êxodo 28:1, lemos então, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os filhos de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. O texto da carta aos Hebreus que nós lemos fala de Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Nós temos aqui nos versículos 14 a 16 que lemos, o início de uma segunda parte principal da carta aos Hebreus. E nessa parte o autor de Hebreus desenvolve aos seus leitores a temática da maturidade cristã. A advertência em relação à desobediência que fora feita, versículos 11 até 13, ele diz lá, portanto, esforcemo-nos, como o texto se inicia, o texto que hoje lemos. Isso é agora contrastado com palavras de encorajamento. Por isso, no versículo 14, nós lemos, tendo, portanto, grande sumo sacerdote. O chamado à obediência, como vemos aqui, ele também não vem desacompanhado do consolo e do encorajamento. Ele não vem desacompanhado da notícia sobre a fonte de onde a obediência se torna possível. O poder de salvação do sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, é afirmado pelo autor de Hebreus. A partir de uma imagem cósmica, a partir de uma imagem cultica, a partir da entrada de Jesus no céu.
Segundo as histórias do Antigo Testamento, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, prefigurando a entrada na presença de Deus. Jesus, porém, entrou na presença de Deus no próprio céu. Nós vemos que tentação e provações são traduções da mesma palavra que encontramos no Novo Testamento, uma peneira. Tentação e provação descrevem experiências pelas quais a fé é colocada em teste. E podemos lembrar especialmente dos dias de Jesus no deserto, ao ser tentado pelo diabo. Ao lermos o relato da tentação de Jesus em Mateus 4 e também em Lucas 4, poderemos observar que as tentações diabólicas enfrentadas por Jesus tocam o cerne de todas as experiências de tentação humana, tendo a ver com dúvida, tendo a ver com poder, tendo a ver com prazer. E muitas são as coisas que levam à dúvida, a busca pelo prazer a todo custo, e pelo poder, e tudo isso pode facilmente nos colocar na tentação do abandono da fé. E fé que é abandonada na prática, não somente em pensamento e em discursos, mas a fé que é abandonada na prática, em atitudes bem concretas, que revelam então a dureza de coração, a incredulidade na prática, em passos concretos que damos, nas escolhas que fazemos dia a dia. A vitória de Jesus, porém, é também ressaltada. A diferença está no fato de que Jesus passou pelas tentações sem cair em nenhuma delas. E a ênfase recai então aqui sobre a empatia e a compaixão de Jesus. Ele passou ileso ao pecado, porém não a experiência de ser tentado. Da imagem do céu rompido e conquistado pelo Cristo vitorioso, passa-se a imagem do trono diante do qual somos chamados a nos aproximarmos com confiança, com ousadia no momento da nossa necessidade. Pois é trono agora acessível, onde se encontram graça e misericórdia. Diante de situações reais de provação, os leitores da carta deveriam colocar essa confiança ousada de chegar diante desse trono da graça, então, em ação. O trono da graça é local de socorro, onde Deus nos socorre. Aqui também importa falar sobre a capacidade da palavra de Deus de discernir propósitos e pensamentos do coração, como lemos no versículo 12. Por causa de Cristo, somos cada um individualmente feitos sacerdotes e sacerdotisas. Isso significa que os cristãos têm acesso direto ao trono da graça de Deus, sem a necessidade de intermediários. E duas importantes perspectivas eu gostaria de destacar, então, finalizando. A consciência e a apropriação dessa ligação direta ao trono de Deus pode nos fazer pensar, inclusive, que somos talvez como sacerdotes, cada um como sacerdote, então desnecessários uns aos outros na comunidade de Jesus. Isso geraria, além de tudo, solidão e não comunhão. Ler a Bíblia e orar em solidão faz parte da vida cristã, mas quando a carta aos Hebreus fala dessa ousadia e confiança de buscar a Deus, de modo nenhum estimula a uma fé individualista. Assim lemos em Hebreus 10, versículos 24 e 25, por exemplo, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, fé madura,
não é uma fé vivida em um pedestal ou em solidão de qualquer forma. Uma fé que, apregoando uma ligação direta com Deus, não tem a necessidade de outros intermediários, algo que possa acontecer longe da vida comunitária, do corpo de Cristo. E um segundo ponto ainda. O modelo sacerdotal apresentado por Jesus Cristo não é um modelo de arrogância e de superioridade. Ainda que ele sim tivesse motivos para tal disposição, uma vez que o texto diz que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, como lemos no versículo 15. Mas arrogância espiritual não tem nada a ver com a atitude de Jesus, não tem a ver com maturidade cristã. Antes, temos em Jesus alguém que se compadece de fraquezas. E isso é o que devemos oferecer e esperar também uns dos outros. Devemos oferecer e esperar uns dos outros, que nos compadeçamos uns dos outros, que nos compadeçamos das fraquezas que temos, que amemos, que oremos diante de fraquezas, que juntos cheguemos junto ao trono da graça, onde nenhuma intenção escusa vem a passar desapercebida, onde intenções sinceras, onde chegar com confiança diante de Deus, uma vez caído em pecado, faz com que a graça abundante de Deus venha a superar qualquer pecado. Onde o pecado foi muito grande, maior ainda é a graça de Deus. E que o Senhor nos indique em que área nós necessitamos de seu socorro, em que área temos tropeçado em nossa peregrinação pelo deserto, em que área talvez da nossa vida temos experimentado a esclerose do coração, e que experimentemos, nos acheguemos com confiança diante do trono da graça de Deus, onde experimentamos o seu amor. Que nos acheguemos então ao seu trono de graça com alegria e confiança. Que possamos confiar uns nos outros, que possamos ajudar uns aos outros nessa caminhada, com incentivo, mostrando a direção do trono da graça de Deus, pois Ele é o sumo sacerdote que se compadece, que conhece nossas tentações, nossas dores e angústias, e que possamos dar atenção à ocasião oportuna que Ele nos dá de arrependimento, de mudança em momentos onde a palavra de Deus tem falado conosco de forma bem pessoal. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra do Senhor, queremos nos despedir, queremos adentrar o nosso dia, a nossa vida, na certeza de que esse Senhor, da qual a palavra hoje falou, nos acompanha e vai conosco. Ele nos permite viver com enorme liberdade. E a partir dessa liberdade nós queremos servi-lo com alegria, com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Eu convido você, se você quiser, você pode estender as suas mãos como um gesto de que as suas mãos estão vazias. E eu quero invocar a bênção do nosso Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.